Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Saudade de vocês, primeiro ano, vamos lá. Nós vamos estar falando aqui na segunda etapa do segundo bimestre sobre metabolismo energético. Metabolismo energético, a vida ela não existe sem energia. A energia ela proporciona os mecanismos metabólicos, ou seja, as reações químicas que acontecem nos seres vivos. Então, todo e qualquer processo, bioquímico é necessária energia. E a energia na natureza? A energia na natureza é encontrada de diversas formas: a energia luminosa do sol, a energia térmica, que é o calor, energia elétrica, etc e tal. E que tipo de energia que os seres vivos utilizam? Eles utilizam principalmente, fundamentalmente, energia química, feita a partir de 3 processos metabólicos conhecidos, como a fotossíntese, a respiração celular e a quimiossíntese. São 3 processos importantes que nós vamos ver aqui. Hoje a gente vai aproximar mais ao processo da fotossíntese, que a fotossíntese é um processo muito importante que acontece nas plantas, nos organismos que a gente vai ver aqui. São organismos que produzem seus próprios alimentos, conseguem transformar a energia luminosa em energia química, contida nas moléculas orgânicas de glicose, que é um assunto que a gente viu aí presencialmente. Então é o seguinte, como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir essa aula em processos metabólicos que acontecem envolvendo energia. Esses processos metabólicos, eles podem ser endotérmicos, ou seja, absorvendo energia, ou exotérmicos, liberando energia. O primeiro processo, que é a fotossíntese, é um processo que absorve energia, ele é endotérmico. Ele vai absorver a energia luminosa, a energia do sol. Bom, mas para isso eu preciso falar para você sobre uma molécula energética que funciona como uma espécie de moeda energética da célula. Essa moeda energética é chamada de ATP. São 3 letrinhas: A, adenosina, T de tri e P de fósforo. Adenosina trifosfato. É através do ATP que nós vamos ter essa transferência de energia luminosa em química e etc e tal. Bom, então, fundamentalmente a gente aprender sobre o ATP. O ATP, ele é a molécula de energia carregada, tem 3 fósforos. Por isso vem de T de 3. ATP, 3 fósforo, P de fósforo, que é o símbolo do elemento químico fósforo. Então nós temos a molécula de ATP carregada, ela tem sua maior quantidade de energia nas últimas ligações de fosfato. Quando ela é descarregada, ela libera energia, ou seja, acontece uma quebra, uma fosforólise, Ou seja, há uma quebra da molécula de fosfato, da última ligação, e há uma liberação muito grande de energia. Então, essa fosforilase, que é uma enzima que vai quebrar essa molécula na presença de água, um processo de hidrólise, da quebra de ATP. E libera bastante energia para a célula. Essa fosforólise, ela acontece no interior, principalmente da célula, quando ela busca energia para realizar seus processos naturais, seus processos bioquímicos naturais, como síntese de proteína, síntese de outras moléculas como hormônios, etc e tal. Bom, tudo bem. E a molécula de ATP? Quando ela é quebrada, ela é transformada em ADP, adenosina difosfato. São 2 fósforos. Então, era tri-ATP e se transformou em ADP, difosfato. Essa molécula de fosfato ela é uma molécula descarregada. Ela é necessário energia para que ela possa se tornar carregada novamente para formar ATP. Bom, tudo bem. Falando aí sobre a molécula de ATP, bem sobre ela, a gente vai destacar aqui no processo da fotossíntese. Processo da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Foto quer dizer luz, síntese quer dizer produção. Então, é a produção de substâncias orgânicas a partir da luz. Há uma transformação de energia. Essa transformação de energia, pessoal, é energia da luz, da energia luminosa em energia química nos alimentos. Ou seja, a energia luminosa ela vai irradiar no meio e os organismos capazes de fixar essa energia luminosa são aqueles que apresentam um pigmento, que é o pigmento, pode ser verde, que é a clorofila, pode ser amarelo,
né, que é o xantoplasto, pode ser alaranjado, que é os beta-carotenos, que são vários pigmentos, são os que dá cor às plantas, principalmente. Por isso que os principais organismos que têm esses pigmentos são as plantas, as algas, por exemplo. Eles são organismos que produzem o seu próprio alimento, são chamados de organismos autótrofos, autossuficientes, organismos que produzem o seu próprio alimento, né? Através do processo da fotossíntese e da quimiossíntese. Só que a quimiossíntese a gente vai ver depois. Olha só, fotossíntese, fotoluz, síntese e produção. Então é um processo de produção, ele é anabólico, ou seja, vai produzir substâncias, né? Então ele vai produzir qual substância? Substâncias que é o carboidrato. A partir de quem? A partir de duas moléculas inorgânicas, que é o gás carbônico e a água. Então é necessário como ingrediente para a fotossíntese dois ingredientes: gás carbônico, que é o CO2, e a água. Bom, juntando o gás carbônico com a água e a energia luminosa, vai produzir molécula de quê? De carboidrato, glicose, C6H12O6, né? Molécula de glicose. E de quebra vai eliminar uma molécula importante para a gente, para a atmosfera, que é o oxigênio, né? Então a molécula de oxigênio ela vem a partir do processo da fotossíntese, né? Então a gente pode falar que os organismos aeróbios eles dependem principalmente do processo da fotossíntese para sobreviver, não é isso? Então nós vamos ver aqui que a equação da fotossíntese ela é bastante simples. Você junta gás carbônico, que é o primeiro ingrediente, água, energia luminosa, né? Aí com essa mistura de gás carbônico, água e energia luminosa, vai produzir a glicose e oxigênio. Essa é a equação fundamental da fotossíntese, né? Bom, nesse caso nós temos a equação reduzida da fotossíntese e a equação geral. A equação reduzida é uma molécula de gás carbônico mais uma molécula de água, vai produzir uma molécula de carboidrato, C6H12O6, que é a glicose, mais a molécula de oxigênio. Bom, falando aqui para vocês, ainda no livro de vocês, na página 121, nós temos aqui estudando sobre a organela citoplasmática responsável para a fotossíntese. Qual é a organela citoplasmática responsável para a fotossíntese? É o cloroplasto. É lógico que nem todo organismo fotossintetizante tem cloroplasto, né? Nós temos, por exemplo, as algas, as cianofícias, que elas não têm cloroplasto na sua estrutura, mas ela realiza a fotossíntese porque ela tem pigmento, que é a ficocianina, né? Mas aí nós temos aí o cloroplasto, que é a organela presente na maioria dos seres autótrofos que fazem a fotossíntese. O que é o cloroplasto? O cloroplasto é uma organela que ele é muito parecido com a mitocôndria. Tem duas membranas, né? E no interior tem uma matriz, onde nessa matriz tem as enzimas que no caso são responsáveis para o ciclo da fotossíntese. Nesse caso, a fotossíntese é dividida em duas etapas. A etapa luminosa, que é a etapa mais importante que nós temos, por exemplo, que é a etapa em que a luz ela entra no processo, né? E a etapa escura, ou também conhecida como etapa enzimática. Muita gente fala, muitos autores de livros falam que falar sobre a etapa escura vamos dizer assim, de uma maneira errada, né? Porque ela não acontece no escuro, ela acontece durante o dia. Todo o processo da fotossíntese acontece durante o dia, mas fala etapa escura porque não precisa da energia luminosa, né? É necessário apenas as enzimas que estão presentes ali na matriz, que vão ser responsáveis para o ciclo da fotossíntese nesse caso aí. Bom, nesse caso, vamos ver a etapa clara, né? A etapa clara é a primeira etapa da fotossíntese. É a conhecida como fotofosforilação. O que é a fotofosforilação? É o processo da produção de quê? De ATP a partir do ADP. Tá vendo? Nós vamos usar a molécula de ATP aqui. Só que o que acontece? A molécula de ATP ela não veio carregada, ela veio na forma de ADP, adenosina difosfato, 2-fosfato. Aí o que acontece? Para eu colocar um terceiro fosfato nela, para virar ATP, é necessária energia.
E de onde vem essa energia? A energia luminosa. Então, agora nós vamos ver um processo da transformação da energia. Processo da transformação de energia luminosa em energia química. Então, quer dizer que a energia luminosa, ela vai excitar as moléculas no cloroplasto, né? O cloroplasto, ele vai formar um conjunto de cadeias transportadoras, né? Que vai, nesse caso, fazer com que a molécula de ATP seja produzida. Na página 122 do livro de vocês, tem essa etapa luminosa, também conhecida como etapa fotoquímica. Foto de luz e química de reações químicas, um conjunto de reações químicas. Nessa página, na página 122, ela está explicando para você a etapa fotoquímica com bastante... minuciosamente, né? Com bastante detalhes. Mas a gente não vai estudar todos esses detalhes aqui agora, porque senão eu vou estar estendendo um pouco a aula e ficando um pouco mais complexa. Mas o que é necessário você saber da etapa fotoquímica? É necessário você saber que é uma etapa que acontece a fotofosforilação. É um nominho comprido, mas presta atenção. Eu vou explicar esse nome. Foto de luz, fosforilar quer dizer adicionar fósforo na molécula de ADP. Transformar ADP em ATP na presença da luz. Resumindo, fotofosforilação. Transformar ATP, não é isso? Transformar ATP a partir do ADP na presença da luz. Fotofosforilação. É isso que vai acontecer no processo da etapa fotoquímica, principalmente o procedimento que vai acontecer aqui é esse, fotofosforilação. Qual é o outro processo importante que vai acontecer na etapa luminosa? Entra a água. A água, ela vai ser importante para quê, por exemplo? A água, ela é um importante doador de hidrogênio para a etapa escura, que é a próxima etapa da fotossíntese, né? O que a água vai fazer? A água é H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, o rompimento da molécula de água, a gente chama de fotólise da água, ou seja, quebra da molécula de água na presença de luz. Então, por isso que o nome chama fotólise, foto de luz e lise de quebra, fotólise da água. O cientista que identificou a fotólise da água foi Hill, então chama-se fotólise de Hill. Então, nesse caso aqui, a fotólise da água é a quebra da molécula de água na presença da luz. Vai quebrar a molécula de água e liberar os hidrogênios. Hidrogênios, nesse caso, vão ser liberados. E o oxigênio da água? O que ele vai fazer? O oxigênio da água ele vai para a atmosfera na forma de gás oxigênio, né? Então, o hidrogênio ele vai fazer presença na segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa escura, etapa enzimática. Nesse caso, o oxigênio vai para a atmosfera. Então, preste bem atenção aqui. E esses hidrogênios, eles vão para a etapa escura, nesse caso, produzida a partir da etapa clara, né? A partir do processo da fotólise da água. Ok? Então, o que é que você precisa saber no processo fotoquímico, ou seja, processo da etapa luminosa, é que fotofosforilação, que é a produção de ATP a partir do ADP na presença de luz, né? E a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água na presença de luz, produzindo o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio vai para a segunda etapa e o oxigênio vai para a atmosfera na forma de gás oxigênio. Ok? Vamos para a etapa enzimática, que é a etapa química, chamada etapa química que está na página 123. A etapa enzimática ou etapa química tem um ciclo de moléculas, ciclo de enzimas, chamado ciclo de Kelvin, em que haverá a produção de molécula de carboidrato. O que é o carboidrato? É a glicose. Nesse caso, a glicose, a fórmula química dela, a fórmula molecular C6, ó, C de carbono, 6, H12, H de hidrogênio, né? E O6, C6H12O6. Então é a molécula de quê? Molécula de glicose. Essa molécula de glicose é a molécula em que haverá
o processo de quê? De fornecimento de energia para todos os seres vivos. Ela foi produzida pelo processo da fotossíntese, na etapa final da fotossíntese, que é a etapa escura, porque, nesse caso, tinham-se duas moléculas que foram produzidas na etapa clara, na etapa anterior a essa. Quais são essas duas moléculas que vão entrar aqui? É a molécula de ATP, que foi produzido pelo processo da fotofosforilação, né? E a molécula de NADPH2, NADH2. Essa molécula aí, ela é produzida, são os hidrogênios. É produzido na presença dos hidrogênios. Então, nesse caso aí, duas moléculas vão entrar aqui nessa etapa. O ATP e os hidrogênios. O ATP e os hidrogênios. O hidrogênio, ele vai, principalmente na etapa química aqui, na etapa química, na etapa escura da fotossíntese, o hidrogênio ele vai interagir com o gás carbônico. Quando o hidrogênio interage com o gás carbônico, olha só, vamos montar a molécula aqui. Hidrogênio H, gás carbônico CO2. Se o H vai no meio do CO2, vai ficar CHO, não é? Então vai ficar C6H12O6, molécula de carboidrato. Então os hidrogênios da molécula de água que saiu lá da etapa clara, do processo da fotólise da água, vai aqui para a etapa química. Junto com o gás carbônico vai produzir a molécula de glicose. Mas quando há uma produção dessa molécula de glicose, o que vai acontecer com o ATP? O ATP vai ser quebrado, vai acontecer a fosforilase, que é uma enzima que vai quebrar ATP, fosforilase. Essa enzima que quebra o ATP vai quebrar o ATP e liberar energia. Essa energia, que é a energia química, né, que foi quebrada na molécula de ATP, vai para a molécula de glicose. Então a energia toda agora vai ficar armazenada na molécula de quê? De glicose. Toda essa energia que estava lá na molécula de ATP. Essa molécula de ATP, lembrando, ela veio lá da onde? Da fotofosforilação, né? Processo da produção de ATP a partir do ADP, na presença de luz. Então, olha só, a luz, indiretamente, ela participou do processo da produção de quê? De glicose. Por quê? Porque quando a luz foi lá, na etapa fotoquímica, na etapa luminosa, foi lá, a luz produziu moléculas de ATP. E a molécula de ATP foi para a etapa escura, para a etapa química, né? Nesse caso, e produziu molécula de glicose. Nesse caso aqui, a molécula de glicose ela vai estar energizada, cheia de energia, agora para que possa, nesse caso, servir de alimento para todos os seres vivos. Bom, pessoal, a equação geral da fotossíntese que nós temos aqui é 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, né? Então, gás carbônico e água vai produzir uma molécula de glicose, que é C6H12O6, e 6 moléculas de gás oxigênio. Essa é a equação geral da fotossíntese. E nós temos aqui até a página 123, então, o estudo da fotossíntese que nos interessa. E eu vou estar passando para vocês as atividades relacionadas ao assunto. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco a vida de vocês em relação a esse conteúdo. A um conteúdo novo da segunda etapa do segundo bimestre. Tá bom? Tudo bem com vocês? Fica com Deus. Tchau, tchau.